No vídeo anterior, demos o primeiro passo para desvendar o enigma de Apocalipse 17. O texto bíblico nos levou a buscar as pistas no livro de Daniel. À medida que avançarmos, você vai poder comprovar a precisão dos detalhes da simbologia profética. E à medida que você descobrir como os acontecimentos históricos coincidem tão perfeitamente com o que a profecia prediz, sua confiança na profecia bíblica vai aumentar. Neste vídeo, vamos identificar os 4 reinos que representam as 4 bestas de Daniel capítulo 7. Vamos começar. O primeiro passo que acabamos de completar é um grande avanço para resolver o enigma, porque conseguimos descobrir que os 4 reinos representados pelas 4 bestas selvagens de Daniel capítulo 7 fazem parte dos 7 reinos que estão representados pelas 7 cabeças da besta do Apocalipse. Agora, ainda não identificamos os reinos. Para isso, vamos realizar este segundo passo, que é um paralelismo muito simples entre as visões de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2. Porque nessas duas visões, vamos poder ver, através do paralelismo, que estamos falando dos mesmos reinos. E isso é importante porque em Daniel capítulo 2 os reinos estão identificados. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tem um sonho com uma grande estátua feita de diferentes metais e Deus dá a Daniel uma visão onde revela o sonho e seu significado. Nos versículos 32 e 33 está a descrição da estátua e diz: "E a cabeça dessa imagem era de ouro puro, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro cozido." Agora vamos analisar os 4 primeiros metais, que correspondem às 4 bestas de Daniel capítulo 7. Os pés de ferro e barro cozido, que correspondem ao pequeno chifre que sai da 4ª besta de Daniel capítulo 7, como mencionamos anteriormente, é um tema muito extenso que vamos abordar mais adiante. Depois, nos versículos 38 ao 40, está a descrição e a explicação desses metais. E então, começa dizendo no versículo 38, "E tu és aquela cabeça de ouro, disse a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu." A Babilônia foi conquistada pelos Medos e Persas no ano 539 a.C., e depois um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. De fato, depois, a Grécia conquista a Medo-Pérsia. E o 4º reino será forte como ferro, e assim como o ferro esmiuça e quebra todas as coisas, ele esmiuçará e despedaçará tudo. Finalmente, o 4º reino, que é Roma, é quem conquista a Grécia. Quero te dizer que o que você vai ver a partir de agora e as coincidências, dos detalhes que esses versículos trazem com os acontecimentos históricos e as características que definem esses reinos, é realmente impressionante e tem surpreendido muitos historiadores. Embora vamos fazer o paralelismo principalmente entre Daniel 7 e Daniel 2, também vamos considerar a visão de Daniel 8, mesmo que o tema principal desse capítulo não seja a continuidade dos reinos, mas sim o santuário. Alguns versículos de Daniel 11 também lançam muita luz sobre essa sequência de reinos. Se você não está familiarizado com esses 2 capítulos, Daniel 2 e Daniel 7, é claro, recomendo que os leia para entender do que estamos falando. Em Daniel capítulo 2, versículo 31, Daniel descreve a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a visão e lhe diz que a cabeça dessa estátua era de ouro puro. E nos versículos 37 e 38, quando ele dá a explicação do sonho, revela: "Tu, ó rei, és essa cabeça de ouro." Na visão de Daniel 7, no versículo 4, diz que a primeira besta era como um leão e tinha asas de águia. Ambos os animais foram usados pelos profetas como símbolos da Babilônia. Aqui na tela eu deixo os textos para você. Assim como o ouro é o mais valioso dos metais, o leão é o mais poderoso dos animais terrestres e a águia, a ave mais poderosa. Depois, no versículo 4, termina dizendo: "Suas asas foram arrancadas e ela foi levantada do chão e posta ereta sobre os pés como um homem, e lhe foi dado um coração de homem." Uma clara referência à experiência que passou o orgulhoso Nabucodonosor, contada no capítulo 4 de Daniel, onde Deus o humilhou e o transformou em uma besta por 7 anos e depois lhe devolveu o coração de homem. Vamos seguir com a Média-Pérsia. Depois do reino da Babilônia, representado pela cabeça de ouro, viria outro reino inferior representado pelo torso e pelos braços de prata mencionados em Daniel 2, 32.
Na explicação da visão do capítulo 2, no versículo 39, diz que o depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. De fato, embora os medos e persas tenham conquistado a Babilônia, nunca chegaram a ter a glória que o Império Babilônico possuía. Na visão de Daniel 7, o versículo correspondente é o 5, onde menciona que a segunda besta é um urso que se levantava mais de um lado do que do outro, porque os persas eram superiores aos medos. E no final do versículo diz que entre os dentes tinha 3 costelas, porque para consolidar o Império Medo-Persa eles tiveram que conquistar outros 3 reinos, Ilídia, Babilônia e Egito. Na visão do capítulo 8 de Daniel, também é feita menção a Medo-Pérsia nos versículos 3 e 4. Ali menciona, falando de um carneiro, que representa o Império Medo-Persa, diz-lhe embora os chifres fossem altos, um era mais alto que o outro. Os chifres representam os medos e os persas. E embora tanto os medos quanto os persas fossem reinos importantes, diz que um era mais alto que o outro porque os persas eram superiores aos medos. E o mais alto, continua dizendo, e o mais alto cresceu depois. Ciro, o Grande, fundador do Império Persa e rei dos Medos, surge na história no ano 559 a.C. como governador da pequena província de Ansã. Depois, assim como diz o texto bíblico, de que os medos já eram um reino importante. E depois diz, e vi que o carneiro feria com os chifres para o ocidente, para o norte e para o sul. Média Pérsia, em direção ao ocidente, ou seja, para o oeste, conquistou a Babilônia, a Síria e a Ásia Menor. Ao norte, tão longe quanto o Mar Cáspio, conquistando a Sítia e a Armênia. E para o sul tomou o Egito e a Etiópia. Assim como indica a profecia, o Império Medo-Persa não fez conquistas significativas para o leste. No capítulo 11 de Daniel também encontramos um paralelismo muito claro com a Média Pérsia no versículo 2. Lá diz, e haverá mais 3 reis na Pérsia. De fato, houve 3 reis que foram Ciro II, Cambises II e Dário I. E depois diz que o quarto será de grandes riquezas, mais do que todos eles. O quarto rei, Xerxes I, conhecido como Assuero na Bíblia, é o governante que fez de Ester uma rainha. Ele foi muito mais rico do que os 3 reis que o precederam. O versículo continua dizendo, vá se fortalecer com suas riquezas, levantará todos contra o reino da Grécia. Xerxes reuniu um dos maiores exércitos e frotas da época para atacar a Grécia durante 2 anos. Não vamos explicar cada detalhe desse paralelismo porque, senão, o vídeo ficaria interminável, mas há um ponto que precisa ser esclarecido. Talvez você esteja se perguntando por que, na visão de Daniel capítulo 8, Babilônia não está incluída e Daniel começa diretamente a partir da Medo-Pérsia. Muitos teólogos explicam que, embora a Babilônia ainda não tivesse sido conquistada pela Medo-Pérsia quando Daniel teve essa visão, Babilônia já havia cumprido seu papel nessa etapa profética e agora era a Medo-Pérsia que estava entrando em cena. Mas essa explicação, TCH, não é o verdadeiro motivo e seria forçar os acontecimentos históricos, porque entre a visão de Daniel capítulo 7, onde Babilônia aparece, e a visão do capítulo 8, onde não aparece, se passaram apenas 2 anos e não houve nenhum acontecimento histórico, é relevante que justifique o fato de aparecer em um lugar e não no outro. Na verdade, o motivo é outro, e é que o livro de Daniel está escrito em 2 idiomas. Daniel escreve a primeira metade do livro, praticamente toda em aramaico, direcionada aos gentios, ou seja, aos não-judeus, e a segunda metade do livro ele escreve em hebraico para os judeus. O capítulo 7, a visão do capítulo 7, é o último capítulo do que ele escreve em aramaico e o capítulo 8 é o primeiro capítulo do que ele escreve para os judeus em hebraico, onde muda o idioma e muda a temática. O tema central da visão do capítulo 8 é o santuário. Por isso ele utiliza animais puros de acordo com a terminologia do santuário. Por isso ele fala da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ao final da qual o santuário será purificado. Ou seja, o tema central da visão do capítulo 8 não é a continuidade dos reinos, mas sim o santuário. E com relação ao capítulo 11, possivelmente é um dos capítulos proféticos mais difíceis de toda a Bíblia, e a temática e os detalhes desse capítulo, como é de se esperar, vão além do tema deste vídeo.
No capítulo 2 de Daniel, no versículo 32, continua dizendo o terceiro reino de bronze, fazendo referência à Grécia, que é o próximo império depois de conquistar a Medo-Pérsia. E continua dizendo o qual dominará toda a terra. A Grécia se expande por todo o mundo conhecido. E na visão do capítulo 7, versículo 6, aparece outra besta semelhante a um leopardo com 4 asas de ave nas costas. O leopardo se caracteriza por sua rapidez, potencializada pelas 4 asas. Representa Alexandre, o Grande, e a rapidez de suas conquistas, já que entre 334 e 330 a.C. chegou a conquistar até mesmo a Índia. Essa besta também tinha 4 cabeças e lhe foi dado domínio, fazendo referência ao fato de que, ao morrer jovem, seu reino foi dividido entre seus 4 generais. No capítulo 8, versículos de 5 a 8, aparece um bode que, como já vimos anteriormente, ataca um carneiro que representa a Medo-Pérsia. O bode representa a Grécia sem tocar o chão, o que simboliza a rapidez. O chifre notável entre seus olhos representa Alexandre, o Grande, e o carneiro com 2 chifres representa a Média e a Pérsia. Ele quebrou os 2 chifres, derrubou-o e o pisoteou. Isso simboliza o triunfo de Alexandre sobre a Medo-Pérsia, mas, estando em seu auge, aquele grande chifre foi quebrado. Alexandre, o Grande, morreu aos 32 anos no auge de seu poder e em seu lugar surgiram outros 4 chifres notáveis. Seu reino foi dividido sob o governo de 4 generais, Antígono, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. E a divisão do vasto território que Alexandre, o Grande, havia conquistado é exatamente como se vê no mapa que mostro na tela. Finalmente, o 4º reino é Roma. Tanto em Daniel 2 quanto em Daniel 7, a descrição do 4º reino é muito semelhante. Em Daniel 2, versículo 33, diz que ele é representado pelas pernas de ferro e, na explicação, no versículo 40, diz que será forte como ferro. Da mesma forma, no capítulo 7, o 4º animal é uma besta espantosa e terrível e extremamente forte, que tinha grandes dentes de ferro. Depois, no capítulo 2, versículo 40, continua dizendo: Vi assim como o ferro esmiuça e quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará tudo. Isso coincide com o restante do versículo de Daniel 7, versículo 7, que diz que devorava, esmiuçava e o que sobrava pisava com os pés, era muito diferente de todas as bestas que eu tinha visto antes dela e tinha 10 chifres. O adjetivo de besta terrível e os enormes dentes metálicos falam sobre a crueldade e a força. Assim como o animal rasgava e devorava sua presa com aqueles dentes monstruosos, assim Roma devorava as nações e povos em suas conquistas, muitas vezes destruindo cidades inteiras. Quando Roma não destruía um povo, muitas vezes os vendia como escravos. Em sua crueldade e poder, Roma superou os impérios anteriores. Até aqui podemos ver que os 4 reinos representados pelas visões de Daniel capítulo 2 e 7 fazem parte dos 7 reinos que estão representados pelas 7 cabeças da besta do Apocalipse. Também podemos ver que esses 4 reinos são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e que são consecutivos porque um reino sucede ao outro. Mas ainda precisamos identificar o restante dos reinos e também posicionar esses reinos no lugar correto. Esta é a primeira parte dessa jornada fascinante. Lembre-se de que este gráfico vai ficando cada vez mais complexo e que é necessário assistir a todos os vídeos para poder entendê-lo. O que vimos até agora, a maioria dos estudiosos que eu chamo de entendidos à luz de Daniel capítulo 12 concorda com o que vimos. Claro, ficam de fora aqueles que não querem que você descubra o que essa profecia vai revelar, especialmente o que está relacionado com o chifre pequeno. E por isso, a partir de agora, isso vai ficar muito interessante, porque vamos nos aprofundar totalmente no tema do chifre pequeno que surge a partir da 4ª besta e então vamos começar a ver poderes atuais. A profecia não pode ser entendida se não conhecermos um pouco de história, mas, sem dúvida, a história deste mundo também não pode ser compreendida se não conhecermos a profecia, o que está por trás das cortinas, porque é isso que dá sentido a tudo. E lembre-se de que a compreensão deste tema pode significar a salvação eterna para você e para sua família.